seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as cores que você precisa ter na hora de iniciar ali a sua pintura. Eu recebo diariamente perguntas como esta daqui. Professora, quais são as principais cores, né, que nós utilizamos? Eu preciso comprar todas as cores, não tenho dinheiro para tudo isso, eu tenho que priorizar algumas. E quais são as cores essenciais? Então, se você deseja entender ali, antes de fazer a sua compra de materiais, quais são as cores de tintas que são essenciais, que não pode faltar na sua maletinha, no seu material de trabalho, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda quarta-feira nós temos um vídeo inédito aqui no canal. E também não deixe de participar das nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas. Combinado? E também quero te convidar a clicar aqui, ó, na descrição do vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre os nossos cursos online que estão disponíveis para você. Se você deseja aí iniciar a arte de pintar em tecido ou até mesmo evoluir a sua pintura, então clica aqui na descrição do vídeo e venha conhecer os nossos cursos. Agora sim, recadinhos dados, vamos parar de papo e vamos lá para a nossa aula de hoje. Agora sim, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as principais cores que você precisa ter na hora de iniciar ali a sua pintura, ou que não pode faltar de jeito nenhum na sua maletinha, nos seus materiais. Quando eu iniciei a arte de pintar em tecido, eu não tinha a mínima ideia de quais seriam as cores que eu precisava comprar. Então eu fui até uma loja, cheguei lá na loja, a gente fica encantada com tantas cores, com glitter, sem glitter, metalizadas, fluorescentes, vários tons de cores foscas, são muitas cores e a gente fica assim deslumbrada, né? E quer trazer tudo para casa, mas o tempo falta, né? Então, faltando o tempo, a gente tem que dosar ali. E a arte de pintar em tecido é uma das técnicas que nós gastamos muito pouco para iniciar. E no vídeo de hoje, eu vou trazer para você algumas cores e vou explicar o porquê que essas cores não podem faltar na sua lista de material. E se estiver acabando lá, você já tem que providenciar e deixar ali, porque são cores essenciais que nós utilizamos com muita frequência. E aí eu vou falar um pouquinho dela um pouquinho mais adiante. Mas antes, eu quero reforçar aqui para você o quanto é importante você ter essa mentalidade de que você não precisa ter tudo para começar. Comece com pouco, comece com um básico, mas comece, né? Vai devagarinho, as coisas, elas vão acontecendo naturalmente. Então, você compra um pouquinho hoje, já consegue desenvolver alguns trabalhos, colocar aí para venda, por que não? E tá repondo esse dinheiro para tá comprando mais materiais, reinvestindo ali no seu negócio. Diferente de mim, que cheguei lá na loja, saí pegando várias cores e quando eu sentei para pintar, ai, mas eu não tenho essa cor, mas eu não tenho essa, e aí eu acabava encostando porque eu não tinha um material. E ficava sempre esperando, não, quando eu comprar eu faço. Sempre procrastinando, sempre deixando para depois. Então eu quero que você já inicie agora, né? Sem ter esse medo de deixar para depois, para que você não passe por esse processo que eu passei quando eu iniciei. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho quais são essas cores e por que elas são essenciais.
Dessa forma, você vai economizar aí na hora de comprar o material. Agora, num segundo processo, depois que você já tem essas cores básicas, se você quiser acrescentar para ir facilitando o seu trabalho, aí é outra história. Mas comece com o básico. E para o básico, você não precisa mais do que 5 cores de tinta. Isso mesmo, você pode começar com 5 cores de tinta. Apenas 5 cores são essenciais em todo o trabalho. As demais, você pode ir adquirindo aos poucos após. Então, com apenas 5 cores, você já consegue pintar o que você quiser. Agora, vamos lá. As primeiras, né? E eu vou falar por ordem. A gente vai começar falando um pouquinho das cores primárias. Sim, quais são as cores primárias, Érica? Nós temos aqui, ó, as 3 cores primárias. Quando você vai comprar a tinta lá para colocar na impressora da sua casa, já reparou que lá tem apenas, o cartucho colorido tem apenas 3 cores? Sim. Quais são essas 3 cores? O azul, o amarelo e o vermelho, tá? Essas cores são as cores primárias. Primárias porque são primeiras, né? São ali os primeiros tons. E através dessas cores aqui, nós conseguimos trazer misturas e fazer todas as outras cores que você imaginar. Então, vermelho, amarelo e azul são cores essenciais no seu trabalho. Qual é esse amarelo, Érica? É o amarelo ouro. Aí eu trouxe o azul, que lá a gente fala que é o azul ciano, né? Mas aí ele parece mais com um pouquinho do celeste, mas na tinta, o celeste ele já tem branco, então já é uma cor um pouquinho misturada. Então, eu indico sempre o cobalto, porque é uma cor ali mais próxima, tá? Da cor primária. Então, amarelo ouro, azul cobalto, e o vermelho que eu indico também é o vermelho tomate ou o vermelho escarlate. O escarlate ainda tem um pouquinho de preto na sua mistura, mas o tomate é o mais próximo. Ah, não serve o vermelho vivo, não serve. Não, porque o vermelho vivo, ele tem amarelo, é uma cor misturada. É um vermelho amarelado, né? Alaranjado, que a gente fala. Então, essas 3 cores aqui, ó, o amarelo ouro, azul cobalto e vermelho tomate, são cores que você não pode deixar faltar na sua maletinha. Além das nossas cores primárias, então, o amarelo, o azul e o vermelho, nós também precisamos de mais 2 cores importantes. Quais são essas cores? O preto e o branco. Dentro da arte, dentro das tonalidades, o preto e o branco, eles também são tão essenciais assim quanto as cores primárias. O branco, ele significa a luz dentro das cores. Do universo das nossas cores, a gente representa o branco como luz, tá? E o preto, a ausência de luz. Lembrando que nós só conseguimos ver preto quando você tem ausência total de luz. E isso, dentro da nossa vida, é completamente impossível, né? Quase que impossível, tá? Todos os ambientes ali a gente consegue ter pelo menos um foco de luz. Então, preto puro, ele só vai existir quando tiver a ausência total da luz. Bom, dito tudo isso, com essas 5 cores, você consegue fazer qualquer outra cor. Ah, mas lá na loja a gente encontra mais de 300 tonalidades. Sim, porque a indústria, ela já se antecipa e facilita todo esse processo. Então, ela já traz para nós as cores prontas e misturadas, né? Agora, nós, quando estamos iniciando, é muito natural que a gente queira, é muito mais fácil, né? A gente pegar a tinta pronta.
Mas o mais gostoso e o importante é você entender como funciona todas essas misturas. É você entender como que você vai montar suas escalas, entendendo toda essa base. E aí a gente traz para nos auxiliar nisso o nosso círculo cromático. Entendendo toda essa base, fica muito mais fácil, você domina essas misturas automaticamente. Lá dentro do meu curso, Pintura em Tecido para Iniciantes, a gente tem um módulo inteirinho falando dessas misturas, ensinando, que não dá para eu trazer aqui para você num vídeo, né, de poucos minutos. Então, são várias aulas, são mais de 4 horas de aula, falando somente dessa etapa de círculo cromático, de misturas de cores, e toda essa base de luz, sombra, que você precisa para entender tudo isso daqui, tá? Pintar não é simplesmente você pegar a tinta e colocar no tecido. Existe todo um processo e se você quer realmente entender todo esse processo, precisa investir, precisa se dedicar ou com o seu tempo e também com muito isso. Agora, voltando aqui, então essas 5 cores são essenciais? São, tá? Nem o branco, nem o preto, nem o azul, nem o amarelo e nem o vermelho podem faltar na sua maletinha. Com essas cores aqui, você consegue poupar, né? E consegue desenvolver qualquer pintura e qualquer outro tom que você deseja, você consegue através desses aqui. E hoje a gente tem aí também as redes, né? Aqui no próprio canal do YouTube você encontra vários vídeos, né? De como fazer tal cor, como fazer tal cor. Chega lá e vai misturando, tá bom? Agora, se você tem um pouquinho mais, deseja investir um pouquinho mais, aí a gente parte para uma próxima etapa. Então, adquirimos primeiro as cores primárias, em seguida, a gente trouxe o preto e o branco, que são essenciais. 5 cores que não pode faltar de jeito nenhum. Agora, passando para uma próxima remessa de cores, para que você possa adquirir, a gente pode passar também para as cores secundárias, né? Que são o laranja, o verde e o violeta, tá? Esse verde aqui é o verde musgo. É um verde intermediário, tá? O laranja, que é a mistura, você consegue com a mistura do amarelo com o vermelho. O violeta, que você consegue com a mistura do vermelho com o azul. E o verde, que você consegue com a mistura do azul com o amarelo em partes iguais. Partindo para essas cores aqui, você já não precisa misturar, e aí você já tem mais uma nova gama de cores que você pode misturar e acrescentar outras. Além dessas aqui, eu também vou falar um pouquinho sobre as cores dos tons terrosos, né? Quais são esses tons terrosos? Quando a gente fala em tons terrosos, a gente já fala das cores que vêm da terra, né? Que lembram ali a terra, a natureza. Então, a gente tem ali uma gama de tons de marrom e tons de verde, de vermelho, tons mais seco, ok? Essas cores, elas nos auxiliam para trabalhar as sombras. Quais são essas cores que a gente utiliza bastante? Siena natural, marrom, rústico, sépia. Além dessas cores, a gente pode estar utilizando aqui um verde mais escuro, um verde pinheiro. Podemos estar utilizando um verde oliva, que também é um tom terroso. E o vinho, né? São cores que nós utilizamos normalmente para fazer as nossas sombras, tá vendo? É claro que entra aqui também outras cores, né? O amarelo também é um tom terroso. Entra outras cores aqui, mas essas aqui, elas também vão te auxiliar bastante. Não posso comprar tudo isso? Pega um tom de marrom. O marrom, pode usar o siena natural, pode usar um vinho para trabalhar. Ah, mas como é que eu consigo vinho? Você vai pegar o vermelho, vai acrescentar um pouquinho do preto. Você consegue o tom mais escuro, tá? E assim sucessivamente. Então, são cores que você pode estar
adicionando também para facilitar, porque sombra, todas as cores a gente utiliza sombra. Então, aí você parte para essa terceira camada, tá bom? Isso aqui é essencial? Não. Por quê? Porque eu consigo fazer essas misturas todas com as outras cores que eu utilizei aqui, tá? Na verdade, nem é esse violeta, o laranja não entra e nem o verde. Entra aqui, ó, tá? Isso daqui é essencial. Isso daqui e isso daqui não é essencial, porque a gente consegue fazer essas tonalidades muito facilmente com as outras cores, tá bom? Além das nossas cores primárias, o preto e o branco, você pode partir aí, então, para os nossos tons terrosos. Ah, Érica, mas e os tons mais claros? Os tons mais claros você consegue misturar um vermelho vivo, você consegue usar o vermelho, acrescentar um amarelo e fazer o vermelho vivo. Ah, eu quero fazer o rosa. O rosa você vai pegar o seu vermelho, misturar o branco, você tem o tom rosado. Ah, eu quero trabalhar um amarelo mais alaranjado, um amarelo de cádio. Você vai pegar o seu amarelo e colocar uma pequena porção de vermelho e ele vai ficar um amarelo mais escuro. Ah, eu quero um tom de siena natural. Você pode usar, por exemplo, um amarelo ouro, misturar com a sua cor complementar, que é o violeta, e você, em pequena proporção ali, você consegue chegar no ocre, no siena natural, nos tons terrosos. Bom, eu espero que você tenha entendido toda essa importância, né, das cores e quais são as cores principais que você precisa ter ali no seu material. Lembrando que tudo isso você vai adquirindo aos poucos, é devagarinho, não é de uma vez. Então, comece pelo básico, comece pelas principais tonalidades e depois passa para a segunda etapa e depois para a terceira. Mas se a gente somar aqui, ó, com todas essas cores que eu utilizei, que eu falei agora no nosso vídeo, nós temos 4, 8, 10, ó, são 15 cores que você tendo essa paleta aqui de cores, você já consegue pintar, vai te facilitar aí todo o seu processo de pintura, de luz, de sombra, de qualquer coisa que você for pintar. Vai pintar paisagem, vai pintar bichinhos, vai pintar frutas, flores, não importa. Essa é a base que você precisa ter para iniciar a sua pintura. E conforme você vai, né, trabalhando, você pode estar adquirindo outras cores e agregando, vindo mais para os tons de glitter, né? Aí pode entrar com as cores metalizadas, pode entrar com outros tons que também vai facilitar o seu trabalho. Porém, tome muito cuidado, porque a tinta, ela tem prazo de validade. Então, se você compra, tem cores que você vai usar muito pouco, porque dependendo com o que você pinta, né? Tem cores como alguns tons de rosa, alguns tons de vermelho, que a gente utiliza muito pouco. Então, às vezes, você vai comprar a tinta, não vai ter ali um uso muito frequente, a tinta acaba vencendo e aí vai pro lixo. Então, presta bastante atenção nessa dica que eu trouxe para você hoje, anota tudo direitinho, porque ela é fundamental para você que está iniciando aí a arte da pintura, para você que deseja iniciar. Dessa forma você não vai ficar perdida lá na hora de escolher os seus materiais na loja, né, as cores que comprar, e vai acelerar todo o seu processo de aprendizagem. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje e que você tenha entendido que todo esse processo de cores é importante, sim, não só as cores em si, que a gente tem que comprar com consciência do que você está comprando, não porque eu gosto desse ou daquele, né? Comprar com consciência e sim, ir trazendo, agregando aí o seu material aos poucos. Combinado? Agora me conte aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se ela foi importante para você, se você deseja entender um pouquinho mais
dessa área de cores, né? Dessa base teórica que é tão importante, assim como colocar em prática, né? Não é só pegar o pincel, pegar a tinta e colocar no tecido, existe um processo, existe toda uma técnica para você trabalhar e entender toda essa base é muito importante. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não deixe de colocar aqui nos comentários, então, o que você achou dessa aula e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até já!